nós fizemos um esforço muito grande para que o mundo ficasse sabendo o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Tivemos uma comitiva indo lá em Washington e fizemos uma verdadeira, eu diria, maratona lá, em gabinetes, em instituições e tudo. Mas, lógico que isso tem um alcance restrito, né? Não dá para comparar com o alcance que tomou a partir do momento em que o Elon Musk consegue colocar o assunto em pauta no mundo inteiro, né? Porque nós fomos nos Estados Unidos, depois agora uma comitiva no Parlamento Europeu e tudo, mas isso ficava muito restrito dentro do, vamos dizer assim, dentro de um seleto grupo do mundo político. E quando um empresário, uma personalidade da magnitude do Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, o homem que está na vanguarda da tecnologia, um homem que comprou por quase 50 bilhões o antigo Twitter, justamente incomodado com a falta de imparcialidade nas discussões políticas, e resolveu fazer uma, vamos dizer assim, um bem para a humanidade, no sentido de deixar que as pessoas pudessem se expressar livremente. Então, tem sido, além de ser um grande empresário, ele tem sido um ativista dos direitos civis. E o Brasil, passando por essa situação, ele resolveu se manifestar. No momento que se manifestou, recebeu a mesma reprimenda que todos nós que estamos aqui na discussão política recebeu. Esses dias até me perguntaram o que eu achava do inquérito do Elon Musk ter sido inserido nesse inquérito. Eu falei, eu acho muito bom, porque como eu estou também no inquérito, agora, e o tamanho do Elon Musk, eu vou ficar invisível nesse inquérito, né? Mas, brincadeiras à parte, o fato é que o próprio ministro acabou confirmando o que nós estávamos dizendo. Nós estávamos dizendo que, olha, aqui quando a gente fala alguma coisa que não agrada, você ou é preso, você sofre busca, ou você é perseguido, ou você é tirado das redes, né? Eu mesmo fiquei quase um ano fora com todas as minhas redes bloqueadas. E quando o Elon Musk simplesmente fez uma pergunta, olha, por que você faz isso? A coisa veio fervendo para cima dele. Aí ele percebeu e viu que não se tratava de choradeira ou gritaria da oposição. E como é que está o clima no Congresso, assim, nesse momento? O senhor que está lá no dia a dia, né? Como é que o senhor está sentindo lá? O que está acontecendo? Olha, o que eu sinto é assim, no Senado já se começa discussões de que vai ser inevitável, não nessa legislatura, porque eles não acreditam que o presidente Pacheco vá fazer alguma coisa desse nível, mas lá eles já cogitam que uma coisa é certa, na próxima legislatura, que começa em 2025, teremos discussão e, no mínimo, ministros sendo chamados lá para se explicar, e muitos apostam que haverá abertura de processo de impeachment contra algum ministro. Muitos avaliando que o pino da balança está com problemas, né? E que isso tem trazido malefícios para a política brasileira, para a democracia brasileira. E, na verdade, é o seguinte, isso faz parte do desmoronamento desse castelo de cartas que foi criado com essa narrativa de golpe, com a narrativa de afronta ao Estado Democrático de Direito, quando as pessoas se expressam, porque não faz sentido. Veja só, nós tivemos gente fazendo discussão na rede, jogando futebol com a cabeça, com réplica da cabeça de Bolsonaro, teve gente fazendo apologia à morte de Bolsonaro, jornalistas famosos, agressões de toda sorte a Bolsonaro, e não houve essa história de que havia um ataque ao Estado Democrático de Direito. Ora, Bolsonaro, como presidente da República, representava o poder executivo, e de repente falas, veja só, a fala do Daniel não se assemelhou não chegou nem perto do que fizeram com Bolsonaro.
fala que no máximo seriam caracterizadas como grosseiras, mas nada que atentasse contra a vida de ninguém. O que ele falou foi em sentido figurado. E Daniel está preso aí por quantos anos de cadeia, né? Condenado. Então, o que se pergunta é o seguinte: se os três poderes são iguais, estão em pé de igualdade, a Constituição diz que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, harmônicos e independentes entre si. Tá bom. Como é que uma coisa pode ser ofensa a um e não pode ser ofensa a outro? Então, sim, contra Bolsonaro pode tudo e não pode nem olhar torto, não pode nem criticar um dos ministros. Então, tem alguma coisa muito errada. Foi criada essa narrativa de que havia um complexo sistema de conspiração contra a Constituição. Foi criada aquela narrativa das histórias da fake news lá na primeira eleição. E eu sempre disse, cheguei a falar isso na CPI que começou no Senado, CPI das fake news. Eu dizia o seguinte: na dificuldade de se comunicar através desse novo modelo que a internet propiciou, redes sociais e tudo mais, essas pessoas passaram a querer criminalizar as condutas de quem domina essa tecnologia. Então, assim, como naquela eleição o Bolsonaro e seu público tinham saído muito bem, eles criaram a narrativa de que tinha havido um complô entre empresários para financiar, para não sei o quê, para burlar a eleição. Conversa fiada, as pessoas estavam totalmente ligadas no processo político, revoltadas com o que tinham e se manifestaram nas redes de forma espontânea, assim como se manifestaram de forma analógica pelo país inteiro, através de outdoors que eles mesmos financiavam e tal. Como é que Bolsonaro ia controlar isso? Mas eles sabiam disso. Criaram a narrativa de que tinha havido alguma coisa para burlar a eleição e por isso Bolsonaro tinha ganhado. E de lá para cá não pararam mais. Sempre acusando que havia discurso de ódio, que não sei o quê. Poxa, logo o PT, logo essa gente que sempre, aliás, até o tom de voz, presta atenção nos nossos discursos e presta atenção nos discursos desse pessoal. Até o tom de voz deles é com muito ranço, com muita agressividade, e quando perde no argumento, mete o tapa. Eu já levei um soco dentro do plenário de um deputado do PSOL. O que aconteceu com ele? Nada. O Messias Donato, o deputado Messias Donato do Espírito Santo, recebeu um tapa na cara. Então, mas eles jogam, simplesmente acusam a gente do que eles fazem. E aí, nesse aspecto, eu sinto que há uma vontade muito grande deles de regulamentar essas redes, mas quando eles dizem regulamentar, é proibir a gente de falar. Quer dizer, todos os deputados que estão falando alguma coisa estão contados em algum daqueles inquéritos lá do STF. Eu mesmo tenho um depoimento marcado para o dia 23. Então, assim, nós estamos, nesse momento, muito orgulhosos e muito contentes de saber que empresário da magnitude do Elon Musk está tratando desse tema e se interessando pelo que está acontecendo no Brasil. E aí, fecho dizendo o seguinte, respondendo objetivamente a sua pergunta. O clima na Câmara começa a tirar da zona de conforto aqueles que sempre rotulavam dizendo que isso era coisa de bolsonarista. Não! O Elon Musk mal conhece o Bolsonaro. E ele está no inquérito. Então, daqui a pouco vai ser cada um daqueles que estão na zona de conforto, eles que vão estar numa dessa. E sobre a saidinha, né, que o governo Lula manteve a saidinha de presos para visita familiares, né? Qual a sua opinião sobre isso? A gente já está vendo vários deputados aí dizendo que vão derrubar o veto. Há um clima muito, muito propício e eu diria que esse veto será derrubado. A gente já esperava, estava precificado isso, era natural que o Lula quisesse agradar o seu público. E quando eu digo isso, me baseando com fundamento naquelas imagens logo após o anúncio da eleição dele em 2022,
onde as cadeias, os presídios do país inteiro faziam festa pela sua vitória. Óbvio que, de olho nesses votos, os parentes e tudo mais, ele resolveu vetar. Faz um discurso bonito, um discurso de política humanitária, mas a gente sabe que ali é interesse político simplesmente, pura e simplesmente. E nós vamos fazer o nosso papel de proteção da sociedade, porque o que a gente tem notado é que cada vez mais a população tem a sensação de impunidade, porque o sujeito comete um crime horrendo, aí ele vai para a cadeia, às vezes é condenado a 150 anos, daí a 8 anos ele está fora da cadeia. Então, a gente está buscando, e aí, intermeado a isso, né, se tiver bom comportamento, ainda sai todo ano, Dia das Mães, Natal, e por aí vai. Sim. Bom, a cesta básica está mais cara, né? A picanha era mesmo uma metáfora, deputado? Hoje não tem picanha, não tem abóbora, o povo está chegando no limite. Olha, a pastelaria do PT é o seguinte, o pastel da Dilma, naquela época, era de vento, era preenchido com vento. A do Lula prometeu que ia ser preenchido com picanha, quando abre tem abóbora, e assim vai. O que a gente nota é que o discurso foi totalmente para ganhar a eleição, e eles tentam tampar o sol com a peneira, porque tem a Miriam Leitão para dizer que quando a gasolina sobe, subiu, mas é bom, ter uma inflação é ruim, mas é bom, e tem sempre alguém para passar um pano nisso aí tudo, mas quando o sujeito vai no supermercado, ele se depara, se descortina o véu da realidade, e ele se depara com o pacote de 5 quilos de arroz até 45, 46, 47 reais. Essa é que é a grande verdade. E sem falar que a vida do brasileiro ia ficar mais fácil, aí agora vem imposto em cima de imposto, vem tributa o agro, tributa as pessoas, os profissionais liberais, e a gente vê que a volúpia não para por aí. O DPVAT agora acabaram de aprovar, e a gente vai olhando, fala, olha, está crescendo a arrecadação, então significa que os serviços vão melhorar, vai ter mais dinheiro para educação, vai ter... Não, os institutos federais já estão aí, boa parte deles de greve, mais de 100 institutos de greve, algumas universidades federais ensaiando, e tem mais. Acaba de anunciar cortes na educação básica, enfim, em vários setores, e a gente pergunta para onde está indo esse dinheiro, porque em 2022 para cá, ele dobrou o gasto público, ele já tem um aporte aí em torno de 400 bilhões, se você comparar o orçamento de 2022. Então, tem alguma coisa muito errada no país. A gente já vê a Petrobras sendo com interferência muito grande, a Vale do Rio Doce, que é uma empresa aí em que os acionistas estão desesperados já com essa interferência do governo, querendo impor, como ele tem um maior aporte de ações, ele quer impor o presidente para controlar a Vale, agora quer colocar o Mercadante na Petrobras. Então, o que eu posso dizer e resumir é que o Brasil voltou a ser tudo aquilo que era quando o PT esteve no poder. Então, malversação dos recursos públicos, desvio de finalidade e muita incompetência. Tendo em vista esse cenário, assim, né? Qual é o futuro do Lula e do PT? Porque o PT só tem o Lula, né? E a gente está em ano eleitoral e a popularidade do petista assim, só despenca. Bem, a gente sente que essas perseguições que estão sendo feitas a Bolsonaro não são de graça, né?
você nota que eles têm, desde o início do governo, que eu dizia, esses ataques que fazem a Bolsonaro, toda hora uma narrativa, uma hora é joia, outra hora é não sei o quê, e aí cada um vai caindo por terra. Eu falei, gente, uma hora vocês vão ter que apresentar para a população, dizer a que vieram. Então, isso tem data de validade. Aproveitem. Mas o fato é que agora a população já começa a cansar, né? A popularidade começa a cair porque o cara diz que o pior não é quando o sujeito reclama, é quando ele já não esboça nenhuma reação porque ele perdeu a esperança. E o fato é que aquele slogan de que a esperança venceu o medo, na verdade, eles eram o próprio medo. O que está sobrando para a população agora é uma venezuelização do país, um empobrecimento e uma busca de crescimento artificial para manter o discurso de que está fazendo a economia crescer. Na ponta, não está se refletindo isso. E a gente nota que está sendo uma gastança de dinheiro imensa para poder se manter no poder, mas isso não tem se refletido nos números de popularidade do governo, onde o presidente que está no cargo, cada lugar que vai tem 2, 3 gatos pingados, e aí sim, se incomoda muito, por isso que querem criminalizar, eles falam que precisa acabar com o bolsonarismo, rotula de extrema-direita e diz que tem que acabar, de antidemocráticos. Por quê? Porque onde o Bolsonaro vai, ontem à noite ele encheu um estádio em Fortaleza, veio do Mato Grosso, fez uma reunião que tinha milhares de pessoas às 2h30 da tarde, em pleno sol. Então, isso a gente nota que o fato do que venderam na campanha desse produto não ter sido entregue está afastando o consumidor deles, e a gente já vê prefeitos, pessoas que eram ligadas ao PT, excomungando o Lula porque se sentiu ludibriado. Eu achei até interessante um discurso que ele falou que devia ter uma lei para o sujeito que mentisse ir para a cadeia. Eu falei, deve estar com saudade da cadeia, né? Porque ele e seus colegas principais, cito aqui Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, todo dia eles estão com uma mentira aí, ou falando nos microfones ou colocando nas redes sociais. E essas narrativas todas, elas surtem efeito num primeiro momento e depois caem por terra. E o grande fato é que o Lula perdeu o principal pilar que sustenta qualquer vida política, a credibilidade.